Fala aí, galera, salve torcida tricolor, excelente final de semana pra todo mundo. E olha de onde eu tô falando, mais uma vez aqui, diretamente dos estúdios do Pox Games, galera, pra quem é fã aí do Pox, e não são poucos aqui que acompanham o canal do Lessa e também o Pox Games, que é meu cunhado. Tô aqui em Jundiaí, né, na casa da minha irmã, porque amanhã também vou pra Bragança Paulista, que é aqui relativamente perto aqui de Jundiaí. Então já estou aqui, aproveitei para fazer as duas coisas neste fim de semana, para acompanhar mais um jogo do Fluminense neste Campeonato Brasileiro, de pertinho, fora de casa, uma partida importante contra o vice-líder da competição, um jogo que certamente vai ser extremamente difícil, e o Fernando Diniz tem diversos problemas para esse jogo. A gente vai falar disso aqui agora, porque pelo menos tem jogador voltando, tem jogador retornando, tem boas notícias e outras não tão boas assim. E também a CBF finalmente, né, desmembrou mais alguns jogos aí das próximas rodadas, né, porque eu tava vendo a hora que ia chegar o dia do jogo e a gente não ia saber onde que hora seria, que dia seria, onde seria, enfim, até porque a CBF tem outras prioridades, né? Tava lá no Paraguai, presidente da CBF, preocupado lá com o Flamengo, então agora ele voltou, parece que a coisa andou. Enfim, deixa o like aí, se inscreva no canal do Lessa se você não está inscrito, muito importante, conto com a participação de vocês aqui diariamente no canal, somando, contribuindo para o crescimento aqui do canal do Lessa. Vou começar falando já dessa rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF ontem, ela desmembrou mais algumas rodadas, até a 33ª, se eu não estou enganado. Depois do jogo de domingo, o Fluminense vai enfrentar o Goiás, jogo no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, quarta-feira, 7 da noite. Jogo em Volta Redonda, quarta-feira, 7 da noite. Pelo amor de Deus, né? Mas é isso. O Fluminense só joga no Maracanã agora no final da Libertadores, como a gente já sabia. Depois o Atlético Mineiro no sábado, dia 28, às 9 da noite. Esse belíssimo horário também de sábado, às 9 da noite. Jogo lá na Arena MRV. Na sequência, a gente vai ter o Fluminense e Bahia, que vai ser o último jogo antes da grande final. E aí que tá o detalhe: esse jogo estava previsto para quarta-feira, foi antecipado para terça-feira. Fluminense e Bahia, terça-feira, dia 31 de outubro, na semana da final, jogo às 7 da noite, lá na Arena Fonte Nova. Havia expectativa desse jogo ser adiado, mudar de data, mas não vai acontecer. Lembrando que nos anos anteriores, os finalistas da Libertadores também jogaram na semana da final. Isso não é uma novidade, tá? E o calendário está super apertado, vai ter jogo direto, meio de semana, final de semana, daqui em diante. E a data FIFA, provavelmente, Fluminense e São Paulo vai ser realocado para a data FIFA de novembro. Fluminense e São Paulo seria no dia da final da Libertadores. A rodada seguinte. Então, até, talvez se não tivesse esse jogo, desse para realocar ali dentro da data FIFA. Mas, como já vai ter que adiar esse Fluminense São Paulo, não tem jeito. Vai ter que jogar, meu amigo, terça-feira, na semana da final, botar juniores, botar sub-17, titular, não pode nem passar perto do Maracanã nesse dia. Maracanã não, Fonte Nova, ainda mais sendo viagem. Então isso está definido, o CBF já cravou. Depois a gente vai ter, na quarta-feira, dia 8 de novembro, Internacional e Fluminense no Beira-Rio, de novo, lá no Beira-Rio, às 7 da noite. Imagina como eles não vão vir sedentos para esse jogo, né? E o Fla-Flu, 34ª rodada, vai ser no sábado, dia 11 de novembro, no Maracanã, às 6h30 da noite. Foram jogos definidos aí por parte da CBF, agora com datas, horários, até a 34ª rodada. Então você já pode se programar dentro do possível, dentro do que é essa bagunça do Campeonato Brasileiro, que é essa tabela. Pelo menos agora já temos a definição até a 34ª rodada. E bom, para esse jogo de domingo, o Fluminense tem muitos desfalques, muitos problemas. O técnico Fernando Diniz vai ter que quebrar a cabeça. Hoje o time treina no CT Carlos Sachilho e de lá segue direto para Atibaia, aqui entre Jundiaí e Bragança Paulista, se eu não estou enganado, mais ou menos, né? Próximo ali a Bragança Paulista. O Fluminense vai para Atibaia. De Atibaia, no dia do jogo, domingo, vai para o estádio Nabi Abichedi. E aí, a parada é o seguinte: Marcelo e Lima estão suspensos. Lima, que fez uma grande atuação
contra o Corinthians, jogou demais. Levou aquele cartão amarelo, né? Foi puxar ali o árbitro, levou o amarelo. Felipe Melo foi expulso. Marcelo também está suspenso para esse jogo, não vai jogar. Por um lado é bom que descansa, vai ser um jogo desgastante também, mas depois daquele segundo tempo maravilhoso do Marcelo, a gente sempre sente aquele gostinho de quero mais. Enfim, esses jogadores estão fora. E aí a gente já tem os problemas que já vem de muito tempo. A zaga virou uma grande questão, porque o Manuel tá fora já há muito tempo, o Vitor Mendes idem, o David Braz está voltando de lesão, ele treinou normalmente nos últimos dias, mas não sei se ele já está em condições para ser titular. O David Braz é um jogador mais pesado, enfim, carece às vezes de mais tempo nessa transição, então a tendência é que ele fique no banco de reservas. Ele deve ser relacionado, mas deve começar no banco. E aí o que a gente teria de opção para zaga? Para lateral, nenhuma dúvida. Diogo Barbosa. Ali pra zaga, provavelmente deve ser o Felipe Andrade. Porque o Thiago Santos, que poderia ser uma opção, que ele jogou bem contra o São Paulo na zaga, também foi expulso, está suspenso. É outro desfalque. Então a tendência é que jogue o Felipe Andrade ao lado do Marlon. Uma zaga muito modificada. Não descarto o David Braz começar o jogo não, tá? A gente sabe como é que é o Diniz. Se ele é que tá bem, estiver se sentindo bem, se ele tiver em condições, ele vai ser o titular. Mas acho que por ele estar voltando de lesão agora, talvez ele escolha o Felipe Andrade. Ainda tem o caso do Samuel Xavier, que deixou o jogo contra o Corinthians com o tornozelo um pouco inchado. Então tem que ver se foi realmente... se não foi nada um pouco mais sério ali, de muito inchaço, muita dor. Tem que ver se ele vai treinar hoje normalmente. E aí o Guga poderia entrar na lateral direita, não seria um grande problema. Aí vamos para o meio de campo. Aliás, na zaga, o Diniz chegou a falar que chegou a pensar em alguns jogos iniciar com o André como titular. Então, eu não descartaria completamente essa possibilidade. Acho que não vai acontecer, porque o Bragantino é um bom time, forte jogando em casa. Não acho que ele vai fazer isso de cara. Mas descartar eu não descarto. André e Martinelli. Martinelli não deve sair do time. Aí André e Martinelli. O Martinelli briga ali pela vaga com o Alexander, mas quando ele fez um bom jogo contra o Corinthians, acho que ele não vai sair. O Diniz vai manter até por uma questão de coerência. E aí no meio, Paulo Henrique Ganso, que pode ser poupado. Pode ser poupado devido à sequência. E aí no ataque, se o Ganso não jogar, como o Lima está suspenso, a tendência aí seria a entrada do Léo Fernandes. No ataque, John Arias, Keno e Germancano. Lembrando que a boa notícia é John Kennedy. John Kennedy está de volta. Ele treinou nesta sexta-feira, a ver se ele vai também trabalhar normalmente neste sábado. Ele está se recuperando de um resfriado. O Lima também pegou esse resfriado, ele falou na zona mista. Então, estando bem, o John Kennedy vai para o jogo. Né? A informação que eu tenho é de que ele já está bem, a não ser que ele tenha uma recaída, ele vai para o jogo. Então, um reforço importantíssimo. E aí, será que a gente poderia ter novamente um 4-2-4? Com o John Kennedy entrando, quem sabe, no lugar do Ganso, André Martinelli e os 4 atacantes, contra o Bragantino, um tanto quanto ousado, né? Fora de casa, vice-líder, acho uma temeridade. Mas aí, a não ser que ele possa também poupar Cano, mas o Cano é muito fominha. Então, só se partir mesmo da fisiologia. O fato é que o John Kennedy está de volta, acho que ele briga por um lugar nesse time titular também aí, com boa chance de começar. Resta saber no lugar de quem. Para você, John Kennedy deveria começar? Qual time vocês escalariam para encarar o Bragantino neste domingo? Repito, jogo importante, o Fluminense precisa voltar a subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Afinal, é óbvio, é prioridade, é preocupação, enfim, o foco está todo lá, mas não dá para deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Tem que jogar a Vera, tem que pontuar. E, enfim, esse jogo vai ser certamente bastante complicado no estádio na Bia Bichedi. Deixe aí sua opinião, o seu like também, como sempre, por favor, não se esqueça. E o seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Se inscreva aí no canal do Lessa. Tamo junto. A gente volta com mais informações. Amanhã tem pré-jogo, enfim, aquela cobertura super especial do canal do Lessa. Amanhã também direto na Bia Bichedi, direto de Bragança Paulista. Valeu, galera!